Bom dia! Hoje nós vamos falar da prevalência, né, da depressão, nós vamos falar da prevalência da depressão. Como que é, né, que essa depressão está, né, entre nós, qual que é o grupo de pessoas, né? Ontem nós falamos um pouco sobre essa prevalência nos idosos, né? Então, ela realmente tem algumas características de algumas pessoas que desenvolvem, né, a depressão por conta de alguma faixa etária, por algumas questões de mudanças hormonais, né? Então, na menopausa, às vezes pode ser comum, no pós-parto, na adolescência, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão, né? E os impactos da depressão na vida da pessoa incluem a dificuldade de relacionamento, então a pessoa começa a se isolar, né? Ela começa a se achar super inferior a outra pessoa, então ela acaba não estando tão presente mais, né, nos ambientes, com as outras pessoas. Ela acha que às vezes o outro está sempre dizendo algo para ela, como se ela fosse o centro das atenções, mas na verdade é uma necessidade muito grande de aprovação, né? E ela não consegue fazer isso por si só. Ela precisa às vezes da aprovação do outro, o outro não aprova, e vai gerando, né, no organismo, às vezes, essas consequências de depressão. O impacto no trabalho, né, diminui a produtividade, diminui a disposição e a vontade de estar ali naquele trabalho, né? Então, problemas físicos também, começa a ter, às vezes, doenças cardíacas, diabetes, né, desencadeia uma diabetes ali, às vezes dores crônicas, né? Então, uma pessoa que ela tem fibromialgia, por exemplo, ela pode desenvolver uma depressão por conta das dores crônicas. Uma pessoa com depressão pode desenvolver uma dor crônica por conta realmente do estado de não querer, não conseguir, né? Então o caminhar fica mais difícil, ela começa a ter problemas no joelho, problemas na lombar. Então existem essas consequências, né? E aí eu separei, né, como a gente tem feito nos outros dias, separei algumas passagens hoje pra gente falar o que a Bíblia tem em dizer, né, sobre essas questões de depressão, de tristeza em excesso, né? Em Salmo 30, versículo 5, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Muitas vezes a gente acha que o que a gente está passando não tem uma cura, não tem uma melhora, né? Tanto emocionalmente, como financeiramente, como fisicamente. A gente acha que a gente tem que acostumar com aquela sensação que a gente está tendo, né? Muitos profissionais da saúde, infelizmente, dizem que ansiedade, depressão não tem cura. E existe, bom dia, Eliane, existe sim a cura para todas as questões, né? A gente precisa encontrar a origem desse problema, né? Hoje estamos falando especificamente da depressão. A gente precisa encontrar a origem, né? O porquê começou, como começou. Foi por conta da perda de alguém, foi por conta de uma separação, foi porque eu briguei com alguém e não supero aquela briga, né? Então, são vários motivos, né? Porque eu tive um problema financeiro e nunca mais consegui achar e conviver com aquela situação que aconteceu comigo, né? A minha tristeza foi tão grande. Então, assim,
Tem uma passagem também, agora não me lembro qual é a passagem, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então, assim, a nossa perspectiva, se ela não estiver voltada para a confiança, pela fé em Deus, ela geralmente a gente cai diante das diversidades que vão surgir nas nossas vidas, né? Tem uma outra passagem também que nós vamos ler hoje que fala sobre exatamente isso, assim, as dificuldades vêm de acordo com o que a gente consegue suportar. E elas vêm justamente para que a gente consiga ir a um passo à frente, né, do que estamos. Os desafios, eles vêm para o nosso crescimento e a tristeza, a depressão, ela precisa de uma atenção especial, ela precisa, né, a pessoa precisa de ajuda para que a gente não desenvolva esses problemas físicos, esses transtornos no trabalho, né, essa questão de dificuldade de relacionamento. Então, é importante que a gente trate isso para que não vire uma ansiedade maior, por exemplo, que é o caso mais grave, né, da ansiedade. E aí, a gente tem também um risco aumentado do suicídio, quando a gente não tem uma assistência inicial para essas pessoas. Então, existem muitos casos, né? Da pessoa fala, ela não chega às vezes a falar, mas quando ela fala sobre a intenção de cometer algo do tipo pela própria vida, né, algum atentado contra a própria vida, a gente precisa estar atento que essa pessoa precisa urgente de um atendimento, ela precisa urgente de tratamento, porque você não pode esperar ela tentar, porque em uma tentativa pode, Deus o livre, acontecer realmente dela perder a vida, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar atento a nós mesmos, para a gente reconhecer sintomas iniciais, pois quando a gente consegue tratar inicialmente essas questões de ansiedade, de depressão, de tristeza, a gente tem uma possibilidade muito maior de cura, porque com os meus atendimentos, por exemplo, a gente vai tentar identificar a origem desse problema e quando a gente consegue identificar de fato, a gente vai tratar esse trauma. A gente vai tratar, e aí dentro do que eu faço, né, a gente trata com acupuntura, com o reiki, com os florais de Bach, com aromaterapia, depende do que é que causou. Tem traumas, tem algumas questões que são tão antigas que a gente precisa entrar com vários tipos de terapia, né? E dentro do atendimento, a gente faz esses atendimentos, esses tratamentos, às vezes concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, vários tipos de terapias juntas para que a gente consiga fazer assim, como se fosse um batalhão, né? Combatendo aquela questão que a pessoa tem ali. Então, por exemplo, se é um trauma, a gente vai entrar com reiki, com floral e com acupuntura, ou às vezes com reiki e com floral. Se é algo que já está muito grave, além da gente entrar com floral e reiki, a gente precisa entrar com o tratamento e auxílio do psiquiatra, para entrar com a medicação alopática também. Não adianta eu ficar querendo jogar um copo d'água numa fogueira gigante, né? Então, porque a gente vai até abafar ali às vezes, mas a gente não vai conseguir tratar a fundo, porque aí já está envolvido, né, os receptores, a gente já tem envolvido outras questões que não, que o natural, ele vai demorar demais para melhorar, porque tudo que é natural, ele tem um processo, o tratamento para ajudar, porém, quando a gente tem esse agravamento, quando a pessoa já chega em estado muito grave, muito sério, né, de ansiedade, depressão, eu não fico enrolando em esperar um mês, não. Às vezes, dentro de poucas semanas eu pergunto, olha, como você está, né? Às vezes a pessoa não quer vir em semanal ou não pode vir em semanal, mas eu pergunto, como vocês estão, né? Como melhorou? Se não teve uma melhora, se não teve nenhuma evolução, olha, eu sugiro que você procure o psiquiatra. Às vezes na primeira sessão eu já identifico que a pessoa precisa e aí eu já auxilio, né, já oriento essa procura, porque realmente tem vezes que a pessoa deixa assim, agravar demais, ficar em estado assim,
totalmente inativo, né? Sem vontade, sem conseguir ir para a escola, por exemplo, quando é adolescente, para procurar uma ajuda. E aí, esse caso, ele já é de, olha, não tem como eu te ajudar só por aqui. Eu vou te dar um auxílio ali, eu vou te dar um floral, por exemplo, para quando, até que, né, tenha essa melhora, a gente consiga ir continuando aqui com o tratamento da origem. Porque aí também, se a pessoa faz o tratamento apenas com o psiquiatra medicamentoso, ela vai estar tratando apenas o sintoma. Se a gente não tratar a origem, né? Se foi, por exemplo, por uma briga ou se foi por uma perda, enquanto eu não tratar essa origem, ela não vai conseguir se curar. Ela vai ter que tomar o remédio eternamente, talvez, para poder permanecer ali nessa bem-estar, né? Com os sintomas controlados. Então, a gente sempre procura, né? Essa origem para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento do tratamento, né? Vou ler uma outra parte que é em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros para que eles passarem por aflições, quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firmes esperança que, assim como vocês participam de nosso sofrimento, também participarão de nosso encorajamento. Eu vejo que Deus nos permite passarmos por aflições sempre para que possamos melhorar e para que venha um renovo de encorajamento para nós. É como se quando a gente vê que a gente consegue suportar algo muito sério, a gente consegue suportar outras coisas corriqueiras que antes a gente reclamava. Então, não é que nós somos obrigados a passar por desafios, mas eu não vejo um sentido na vida sem a gente passar por alguns desafios. Tem desafio que ninguém quer passar. Tem desafio que é insuportável aos olhos humanos. Mas quando a gente busca a força em Deus, né, no auxílio dessa força maior, da fé que a gente tem, que tem um propósito ali, tem um porquê ali, né? Como a história de Jó, por exemplo, né? Então a gente precisa se inspirar nessas histórias para que a gente veja que é possível e sair lá do outro lado do túnel. Tem sempre uma saída, né, para o nosso sofrimento. Agora, às vezes, sozinhos e tentando buscar apenas a ajuda sozinhos, às vezes a gente não vai conseguir, né? Ou às vezes pode ser muito mais dolorido. Então, buscar ajuda, né, junto à igreja, junto à, né, à leitura da Bíblia, estar conectado muito com Deus o tempo inteiro. E esse conectado com Deus Senhor, me mostre o caminho, como eu posso melhorar, né? Essa pergunta, como pode melhorar, ela é assim, magnífica, ela é maravilhosa. É como se à noite a gente perguntasse, Senhor, como pode melhorar? E no dia seguinte você já tem uma nova ideia, uma nova sensação de que tudo vai se auxiliar, tudo vai se resolver, né? Assim, por exemplo, dentro da depressão, a gente busca origens, por exemplo, em abusos, abandono, né? E esse abuso, às vezes a gente fala em abuso, a pessoa, não sofri abuso nenhum, né? Ninguém nunca me abusou de mim. Mas esse abuso, ele pode ser em palavras.
ele pode ser verbal, ele não necessariamente precisa ser um abuso físico, né? Não precisa ser que apanhou de alguém, né? Porque a violência também é das origens, mas ele não necessariamente a violência ou o abuso sexual, ele vem às vezes em abuso verbal, né? A pessoa é tão maltratada verbalmente ao longo dos anos que ela já não vê sentido na vida mais, né? E esse não ver sentido na vida, ele porque foi levando a uma baixa autoestima, aí não é tratado, aí, sabe, vai vindo consequências, né? O abandono também, né? E isso eu falei lá no início, o abandono, ele não necessariamente é o abandono de eu deixei os meus filhos com outra pessoa, ou abandonei meu filho na rua. Não é só esse tipo de abandono. É o abandono dentro de casa, né? A gente deixar, por exemplo, os filhos no celular muito tempo, a gente deixar os filhos brincando sozinhos por muito tempo, a gente só trabalhar e não lembrar que a gente tem que educar e acolher os nossos filhos, né? Então esse abandono dos afazeres de casa, né? Que eles são intermináveis e a gente nunca tem tempo de sentar ali do lado do filho para pintar com ele, para brincar com ele, né? Sentar no chão para brincar de carrinho, no caso dos meus são meninos, mas a brincar de boneca com as meninas, né? Quando ainda estão criança e ainda estão querendo a nossa presença. Porque quando a gente não procura essa presença, quando eles estão ali nos querendo, precisando de nós, muitas vezes lá no futuro eles não vão suportar. Voltou. Eles não vão suportar a nossa presença muitas vezes, né? Então, o conquistar essa falta de conquistar os filhos, né? De conquistar a confiança, conquistar a conversa, né? O filho às vezes chega da escola cheio de histórias. Para os pais, às vezes assim, nossa, que história, meu Deus, eu tenho que escutar isso? Você tem que escutar, porque se ele tá falando é porque aquilo foi importante para ele. E muitas vezes dentro dessas histórias, você pega coisas que, por exemplo, a professora está gritando demais em sala de aula, a professora está sendo muito incisiva com alguém, ou muitas vezes o coleguinha você percebe uma baixa autoestima no seu filho. É dentro dessas conversas que você vai conseguir identificar. Ou você acha que, não, eu vou esperar quando o meu filho tiver uma reação do tipo, eu não quero mais ir pra aula porque eu tô me isolando, eu não quero mais ir pro futebol, eu não quero ir mais fazer nada que eu gostava antes. Aí já tá sério demais, aí já é importante você procurar outros meios e não só você querer conversar, porque aí às vezes a conversa já não vai adiantar, né? Então, e aí eu tô dizendo sobre as crianças, mas porque a origem de muitas coisas está na infância, e nós como pais, nós precisamos cuidar deles para que eles não desenvolvam o que às vezes nós estamos desenvolvendo por abandono, negligência, né? Essas características, às vezes, que elas são nossa, não, mas imagina, eu nunca negligenciei o cuidado do meu filho. Mas às vezes esses mínimos detalhes de você não menino, para de falar, tá falando demais, né? Eu já escutei muito isso, assim, que as pessoas, às vezes a adolescente ou a criança chega e fala assim, minha mãe não conversa comigo, minha mãe não tem tempo de conversar comigo. E é tão triste para quem é mãe escutar que a outra não está conseguindo ouvir, mas é mais triste ainda para a mãe saber que o filho só queria atenção, só queria esse cuidado, né? Tem uma outra passagem em Romanos 8, versículo 38 e 39. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada,
em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é como se a gente começasse a entender que, independente do que aconteça conosco, nós não podemos separar do amor de Deus, porque ele é inseparável, ele é interminável, ele é para sempre, para todo sempre. E não é que eu estou num buraco, né? Eu estou ali numa depressão sem fim, que eu não vejo o final do túnel, eu não vejo uma solução, eu não vejo uma saída, como se você estivesse ali no olho do furacão. Mesmo que você esteja passando por esse período de não conseguir encontrar a solução, o fundo do túnel, a gente não tem uma resposta de Deus, porque em Deus é que a gente tem todas as respostas. E o amor de Deus, ele é interminável. Ele nos acolhe em todos os momentos, mesmo em momentos de pecado, que muitas vezes a gente se afasta de Deus por vergonha, por ter cometido algum pecado. Mas aí que a gente precisa se aproximar, porque na Bíblia tem muitas passagens de quando a pessoa é pecadora e chega para Deus e Deus, né, sempre acolhe, sempre fala, ok, você errou, tá perdoado, mas vai, não cometa novamente os mesmos erros. Então, se você tá passando por um desafio por conta de erros que você cometeu, você vai continuar cometendo os mesmos erros para poder você continuar passando por questões, por problemas. Muitas vezes também a gente não consegue identificar a origem dos nossos problemas, né? Às vezes elas nem são possíveis realmente da gente identificar. Porém, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente tem dicas, a gente tem possíveis recursos, né? Possíveis origens dessas questões, em algumas questões. E aí, o que a gente faz? A gente trata, por exemplo, no meu caso dos tratamentos que eu ofereço, o reiki. Porque o reiki, ele vai agir energeticamente, ele vai na origem, às vezes até sem você saber o que causou. Então, por exemplo, tem tratamentos que eu faço que vem na hora do reiki a sensação de que é intraútero, né? Como se a pessoa tivesse apertadinha ali no útero. Então, pode ser que foi um sentimento que a mãe teve durante a gestação e que causou aquela ansiedade ou aquela depressão naquela pessoa? Pode. E aí, o que a gente faz? A gente trata energeticamente aquele sintoma, aquela emoção. E assim, é impressionante como a pessoa começa a melhorar a partir de tratamentos que a gente faz, vendo essa... Oi, travou de novo? Acho que voltou. Tem a hora que a internet fica meio ruim. E aí, a gente vai tentar identificar essas questões e, quando não identificadas, fazer reiki. E dentro do reiki, a maioria das vezes a gente tem cura. Eu fui uma pessoa que fui transformada como paciente através do reiki. A minha mestre, né, a quem eu aprendi o reiki, a Chandra, lá em Goiânia. Ela é, assim, excelente no que ela faz. Eu aprendi realmente com ela por conta da transformação que eu vi em mim. De várias questões que eu sentia, de ansiedade, né? Na época, principalmente da pandemia, como eu já falei aqui, eu tinha muito medo de perder as pessoas, né? Que eu amo e não compreender as perdas, porque muitas vezes, e antes da pandemia, eu tive 2 perdas importantes na minha vida que eu não compreendia, né, a perda dessas pessoas. E aí a consequência disso era que eu tinha outras doenças relacionadas com aquele luto que não foi bem vivido, né? Eu escondi debaixo do tapete. E a perda também gestacional que eu tive também foi acarretando, né? Então, todas essas consequências. Então, por que não eu procurar ajuda? Porque muitas vezes as pessoas acham que não, quem faz terapia é doido, né? E não é. Muitas vezes, quem faz terapia é muito mais saudável emocionalmente do que quem não procura.
A maioria das pessoas que fazem terapia para conviver com pessoas que não fazem. E quando a pessoa começa a fazer terapia, que ela melhora, as pessoas ao redor dela melhoram também. Porque geralmente você, fazendo terapia, você aprende a lidar com a doidura dos outros. É mais ou menos isso. Sendo bem cru, assim, né? No que a gente tá falando, sem ser técnico, sem ser, né? Bem claro mesmo. A gente aprende na terapia a lidar com o erro dos outros, com a impulsividade do outro, né? Com o narcisismo do outro. Muitas vezes a gente se fortalece tanto durante a terapia, e eu já vi muito isso acontecer em consultório. A mulher, ela fica tão mais... o autoconhecimento leva ela a ser uma nova pessoa que ela já tem dificuldade realmente de conviver com aquelas pessoas que ela convivia ali. Então ela vai moldando essas pessoas e essas pessoas vão transformando ao redor dela, né? Não quer dizer que essa mulher ela precisa se separar, por exemplo, né, para poder continuar. Ela consegue, através do autoconhecimento, moldar o marido, por exemplo, para ele melhorar alguns tratamentos que antes ele só fazia porque ela aceitava que ele tratasse daquela forma, né? Então, muitas vezes a gente tendo essa melhora emocional, a gente consegue conviver melhor com pessoas que são doentes emocionalmente. Todas as vezes que a gente procura ajuda, né? Seja ela com o psiquiatra, com o psicólogo, com o terapeuta, a gente tem uma melhora no nosso convívio geral. Nas pessoas que estão ao nosso redor, elas também melhoram, né? A partir de nós, a gente consegue uma melhora ao nosso redor. Tem uma outra passagem que diz, em Mateus 5, versículo 3, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Não acharmos, né, que apenas passando sofrimento é que a gente, né, tem a salvação. Não é exatamente isso. Mas na maioria das vezes, as questões que a gente passa realmente são necessárias para nos moldar a sermos pessoas melhores, a sermos profissionais melhores também, né? Às vezes a gente passa por exemplo, atendimentos, às vezes totalmente desafiadores, que esses atendimentos, eles nos moldam, eles nos mostram que existem outras possibilidades para que a gente faça, né, a gente busque melhora profissional para a gente tratar aquele tipo de questão tão difícil que às vezes a gente está enfrentando, né? Então, assim, por exemplo, às vezes chegam casos de depressão tão graves, que a gente precisa ir se aperfeiçoando cada vez mais para ter um possível tratamento diferente para aquela pessoa. Como eu apenas trato com as terapias integrativas, e elas são, assim, excelentes, né? Muitas pessoas às vezes vêm há anos tratando com a medicina tradicional e elas têm uma dificuldade de melhora. Por quê? Porque não se buscou a origem do problema. Porque ela só está tratando sinais e sintomas. E quando a gente vai para as terapias integrativas, a gente encontrou a origem desse problema, a gente consegue um resultado excelente. Então, às vezes a pessoa chega no consultório sem esperança. Ela vem na sensação de que ela vai... ela já não tem mais perspectiva de melhora. Ela vem totalmente sem esperança. E quando a gente consegue, por exemplo, entrar com os florais, e o floral que desperta a esperança nela, e ela consegue começar a ver uma luz no fim do túnel para o tratamento dela, isso é maravilhoso, é excelente, é surpreendente como a pessoa melhora e como, muitas vezes, o psiquiatra, ele consegue ver a
a melhora desse paciente, né? A melhora, a evolução dele após o início do tratamento com as terapias integrativas. Então, assim, eu já vi curas maravilhosas dentro do consultório, né? Eu já vi pessoas que tomavam 5 tipos de medicação que elas começaram, né? O psiquiatra começou a tirar. Às vezes ficou apenas com a medicação para dormir, uma medicação bem leve, porque ela é muito, assim, tende a ser muito preocupada, muito ansiosa, mas isso também melhora através dos florais e do reiki. Então, é tão gratificante, sabe? Saber que você é instrumento de melhora e de cura para o bem-estar, para a vida da pessoa, que você fica tentando buscar levar a mais pessoas. Para que essas outras pessoas que não têm conhecimento sobre as terapias, elas consigam entender o grau de satisfação, de melhora que é ter o tratamento, né? Ter as possibilidades. Caiu de novo, mas acho que já voltou. Tem também o Salmo 147, o versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. O nosso Senhor é grande, o seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Jesus, né, assim, o Deus nosso Senhor, ele nos conhece, ele conhece cada estrela pelo nome. Imagina se ele não conhece a nós, criação dele, né? Ele nos fez imagem e semelhança dele. Então imagina se ele não sabe pelo nome, ele não sabe todas as nossas aflições, ele não sabe exatamente o que nós precisamos para sermos pessoas melhores e para passarmos por aquele desafio. Só que muitas vezes, quando nós estamos passando por esses momentos de desafio, a gente se afasta dele. A gente não consegue nem a conexão mais com Deus. A gente perde a fé em Deus muitas vezes. Por quê? Porque a gente pergunta, por que Deus fez isso comigo? Por que isso foi acontecer logo comigo? Né? Dentro do luto mesmo, a gente passa por essa questionamento, né? Por que comigo? Por que logo comigo? Por que logo com o meu pai? Logo com a minha filha? Logo com o meu marido, né? Por que ele foi embora? Porque aí começa às vezes uma acusação, né? Como se a pessoa fosse culpada, né? De ter ido embora. E aí, muitas vezes, a gente não assume, né? Ali a posição de que, ok, aconteceu isso, não tenho o que fazer, como pode melhorar? Como eu posso, através da fé em Deus, Deus renovar as minhas esperanças, Deus renovar a minha força, né? Deus renovar o brilho nos meus olhos. Por que eu não consigo encontrar um meio de ser feliz novamente? E aí eu tô falando do luto, mas aí pode ser uma separação, pode ser apenas um período emocional mais difícil, uma mudança hormonal muito importante, como na menopausa. Então, nós precisamos lembrar que Deus é a nossa esperança, que Deus, ele é o nosso único meio de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais alegres, felizes, realizadas, né? Como por exemplo, a nossa profissão pode ser essa parte dessa realização. A partir do momento que você consegue, através da bondade de Deus, ver o que você tem de propósito na sua vida. No meu caso, por exemplo, desde criança eu queria ajudar os outros, mas eu não sabia como. E fiquei perdida por muito tempo. Eu fiquei perdida sem saber qual era a minha profissão por muito tempo. Por quê? Porque eu me perdi em outras questões. No julgamento do outro, me importar com o que o outro dizia sobre mim, sobre a minha profissão. E quando eu percebi que o outro não tem nada a ver com a minha vida, quando o outro ele não tem autoridade nenhuma sobre mim, pois quem tem autoridade sobre mim é Deus, eu consegui perceber que
o que eu fazia, mesmo que fosse de grãozinho em grãozinho, eu estava conseguindo transformar a vida de pessoas. Com dores crônicas, por exemplo, que passavam a melhorar a qualidade de vida e não ter dores crônicas todos os dias. Essas dores crônicas passaram a ser dores agudas, que elas vinham em alguns momentos e elas iam embora após o tratamento. Aí ela volta por consequência emocional ou por consequência de peguei um peso e estou com a dor na coluna, mas ela começou a não ter a dor, parou de ter a dor todos os dias. Então, essa sensação, mesmo que pequena, mesmo que como se fosse assim, grãozinho de areia, é de grãozinho em grãozinho que a gente vai conseguindo, né? Por exemplo, as lives, elas, muitas pessoas às vezes acham que essas lives elas são de cunho católico, porque eu estou fazendo durante a quaresma, né? Mas ela é um propósito meu com Deus, é uma conversa minha com Deus, né? Ele me pediu para que eu fizesse lives e eu nunca me dispus a fazer. Por quê? Porque é difícil. É difícil você estar aqui e falar para ninguém ou falar para duas pessoas. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que está ouvindo, talvez tenha uma palavra que seja que ajude essa pessoa, já é assim, é o que Deus me pediu para fazer, entende? Então, eu sou grata, porque depois daqui, geralmente eu coloco no canal vizinho, né? E lá, muita gente tem assistido, né? Então, ela tem chegado a muitas pessoas, essas lives. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de conseguir passar, nem que seja o grãozinho de areia, para alguém que possa estar precisando da palavra dele, né? É sobre a palavra dele, é sobre os ensinamentos emocionais que eu venho estudando há tanto tempo, que pode, assim como me ajudou, ajudar outras pessoas, né? E agradeço a vocês que estiveram aqui, né? Quem ficou a live inteira, quem participou ali só por alguns minutinhos, quem chegou no finalzinho. Eu agradeço muito aos outros canais também que estão me assistindo. Eu agradeço a Ju, né? Obrigada, Ju, por estar aqui. E assim como a gente está... eu tô aqui querendo ajudar algumas pessoas, vocês também podem me ajudar divulgando, né? A live, na hora que começa, se você puder assistir e puder ficar por um tempo, puder compartilhar, né, essas lives, ou na hora que está assistindo, ou para outras pessoas dizer que no YouTube está tendo algumas partes gravadas, eu tô colocando lá às vezes a live toda, às vezes algumas partes. O dia que eu tenho tempo, eu separo as melhores partes para poder ficar mais curto para a pessoa assistir. Mas tem pessoas que querem assistir ela inteira. E aí a gente vai tentando gravar para poder ficar ela toda para ser assistida. Me deem sugestões, tá? De assuntos que vocês gostariam, que seja o adolescente ou alguma outra questão que às vezes pode estar sendo passada, né? Você tá passando, eu não tenho nem noção. Pode ser sugerido, tá? No meu direct, para que a gente traga assuntos que tenham mais interesse ainda para vocês assistirem. É claro que é limitado, é dentro do meu conhecimento. Graças a Deus eu procuro todos os dias estudar sobre os temas, sobre a saúde emocional. É a minha especialização e cada dia eu tenho me especializado mais dentro da neurociência. Mas é claro que algumas coisas realmente ficam ali, passam, né? Às vezes eu ainda não tenho o conhecimento sobre, mas eu sempre, quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu falo, olha, eu não sei, mas eu vou procurar, eu vou te ajudar a esclarecer sobre isso, tá? Então, vocês me ajudam bastante quando vocês comentam, quando vocês sugerem, e eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo, viu? Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Amanhã, provavelmente, eu virei na parte da tarde. Creio que 2, 3 horas da tarde eu vou fazer a live.
porque os meus meninos jogam bola amanhã e a minha prioridade é sempre eles, tá? Agradeço a Deus por conseguir ter essa prioridade para os meus filhos e eu estarei aqui, porém não às 9 horas da manhã, provavelmente nas 3 horas da tarde, tá? Muito obrigada.